Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Introdução à História Oral, e essa é a nossa primeira aula. Bom, como nossa primeira aula, vamos tentar fazer uma abertura geral do curso, tentar indicar algumas questões que vão ser colocadas ao longo das próximas videoaulas e, enfim, para que a gente possa ter o melhor entendimento. Primeiro, a ideia de história oral. Tá? Isso eu já vi inúmeras confusões, no sentido de que as pessoas querem acreditar que a história oral é apenas coletar um relato e não há preocupação alguma em relação a como esse relato é coletado, quem está falando, como vai armazenar isso, autorizações, enfim. É feito de uma forma que realmente, para a gente poder lamentar mesmo, muitas das vezes o trabalho pode se revelar inútil, na medida em que a utilização dele possa ser questionada. Vamos colocar um exemplo simples. Pensem numa pessoa que vai ser entrevistada, né? Aliás, qualquer um que já foi entrevistado sabe disso. Quando você concede uma entrevista para uma rádio, para um jornal, uma televisão, há sempre alguma forma de autorização que você coloca. Se é televisão, então, a autorização de imagem, não tem jeito. Né? E por que isso acontece? Porque efetivamente ali é uma maneira no caso ali da emissora, seja de televisão, ou emissora de rádio, ou jornal, ou site de notícias, enfim, que eles possam ter alguma garantia em relação àquele que está concedendo aquela entrevista. Quer dizer, ou seja, na medida em que essa pessoa concede essa entrevista, esse depoimento, enfim, o nome que se queiram dar, são coisas diferentes, a gente vai ver isso, mas enfim, na medida em que a pessoa fale para esse veículo de comunicação e esse veículo quase que imediatamente retransmita essa informação, é importante que exista uma autorização. Por quê? Porque amanhã ou depois essa pessoa pode chegar e falar, mas eu não disse isso. Olha, não, pera um instantinho, eu disse sim, está aqui a comprovação e tal. É uma maneira de garantir sim. Tá? A, de novo, os veículos de comunicação. Quando a gente fala em termos de história, aí então não há muito o que se questionar, na medida em que eu posso pensar da seguinte forma: ora, como é que eu tenho garantias de que aquela informação ela é minimamente verdadeira? Quando a gente fala em documentos escritos, de certa maneira a gente tem um papel timbrado, temos um documento que foi produzido nesta ou naquela circunstância, podemos confirmar aquele documento com outros documentos, né? Na conjuntura daquela época, etc, etc. Agora, quando você pega uma fala de alguém, como é que fica isso? Quer dizer, quais são as garantias que a gente tem? Será que basta, então, eu pegar o depoimento de alguém, gravar a voz de alguém, gravar um vídeo de alguém, e com isso eu estou resolvendo o meu problema? Quer dizer, são questões que colocam realmente que a história oral não é, portanto, então, algo tão simples. Aliás, apenas para se ter uma ideia, nós vamos trabalhar isso ao longo da história, ao longo de todo o nosso curso, da história do nosso curso. Vale aqui o ato falho meu, mas no final é isso mesmo. Vamos verificar que existiu toda uma série de procedimentos para se chegar a isso. Quer dizer, não foi não caiu do céu, não foi uma situação em que alguém teve uma luminosidade qualquer, opa, vamos trabalhar disso aqui e vai ser assim de todas as formas e todos aceitaram. Não, nós vamos ver que as coisas foram se construindo ao longo do tempo, sabe? E essa construção, no momento atual, tranquilamente nós podemos dizer o quê? Tem 70 anos em termos aproximados. É da década de 1950, um pouco antes, no final da década de 1940, que nós vamos ter os primeiros passos a esse respeito. Tá?
E o que acontece? Essa construção da história oral, que começa por um acaso nos Estados Unidos, no final da década de 40, vai atravessar diversos outros lugares e tal, e chega no Brasil e se estrutura a partir da década de 1970, são coisas que nós vamos ver que realmente tem um trabalho muito sério aí, sabe? E é uma coisa que envolve uma série de preocupações. Então, nesse nosso curso de História Oral, e essa é uma apresentação bem sucinta, nós vamos ter, portanto, um conjunto gigantesco de preocupações que nós devemos ter para todas as vezes que trabalharmos essa expressão história oral. Tá? Por isso, aliás, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós devemos lembrar que é um curso de introdução à história oral. Ou seja, vamos esgotar todos os temas aqui? Com toda certeza não. Né? Com toda certeza, algumas coisas eu vou trabalhar, talvez, lamentavelmente, superficialmente. A ideia é demonstrar ao aluno ou ao interessado como essa história oral funciona. Evidentemente, nada impede que certas dúvidas apareçam e que sejam colocadas e que eu, na medida do possível, possa indicar uma bibliografia ou mesmo até gravar outras videoaulas complementando a informação. Sabe? Então, por favor, que ninguém fique chocado. Ah, mas o Antônio Marcelo não tratou desse assunto ou tratou muito superficialmente daquele outro tema. Não, basta colocar, não, pera um instantinho, mas é assim mesmo? É só isso? Quer dizer, tem alguma coisa que deva ser lida ou assistida? Ou você poderia gravar uma outra videoaula a esse respeito? Por que não, sabe? A ideia, de novo, é fazer uma apresentação ao que vem a ser história oral. Então, dito isto, a gente vai encerrando essa nossa aula de abertura. Sejam bem-vindos e espero que gostem do curso. Um grande abraço a todos.